Então, essa palavra, o pastor Aloysio compartilhou ela há alguns dias, eu acho que 15 dias talvez, e ela fala de obstáculos contra a prosperidade. Quantos aqui reconhecem que precisam experimentar de mais prosperidade? Você reconhece que um pouco mais de prosperidade na sua vida ia muito bem? Sim ou não? Senão essa palavra ela não vai servir muito para você. Mas se você, assim como eu, reconhece que precisa prosperar ainda mais, né, de maneira experimental, que no espírito eu já sei, você foi enriquecido, mas de maneira prática, né, vê a experiência da prosperidade enchendo os seus celeiros. Aleluia! Se esse é o seu desejo, assim como eu, faço votos de que você recline os seus pensamentos para isso. Porque nós vamos compartilhar algumas coisas aqui que podem mudar a sua concepção a respeito de prosperidade e pode colocar você muito melhor posicionado naquilo que Deus se propôs a fazer. Fala assim, olha, Deus quer me prosperar. Mais uma vez, Deus quer me prosperar. Isso não quer dizer que todo mundo ou todo aquele que é cristão, nascido de Deus, nascido no Espírito, vai enriquecer financeiramente. Eu não acredito que Deus tenha riqueza financeira especificamente para todos os homens. Eu acredito que alguns vão realmente ter muito sucesso no que diz respeito a dinheiro, outros não. Mas prosperidade, ela compõe o reino de Deus e é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu sei que às vezes de maneira limitada, nós só olhamos para a área financeira quando o assunto é prosperidade. Mas olha, prosperidade vai além do que você tem na conta bancária. Porque como é exemplo no nosso meio, na vida de muitas pessoas, você pode ter a conta bancária cheia, farta. Você pode entrar em muitas lojas sem se preocupar com a etiqueta de preço, sem se preocupar com o valor do prato e pedir tranquilamente, porque dinheiro realmente não é problema. Olha, mas nem sempre as medidas que você carrega no corpo são as medidas que condicionam você comprar aquela roupa. É verdade ou não é? Às vezes você está esquelético, ou então gordo demais, né? Não sei nem se pode ainda continuar falando isso das pessoas, né? Estão procurando todas as formas de retaliação. Mas às vezes você está assim, bem acima do peso, e mesmo que tenha dinheiro para comprar, não tem corpo para vestir. Tem dinheiro para comprar ótimos colchões, mas não tem sono para dormir. Pode pagar o melhor cardápio da cidade, do estado, do país, né? Pode tomar helicóptero e comer onde você quiser com a sua amada, né? Mas sem apetite de nada vale. Ou pior, mal acompanhado, porque às vezes tem dinheiro para fazer isso, mas não pensa em levar a esposa, leva outra pessoa. Tem gente que é assim. Então, prosperidade, como o pastor Aloysio escreveu aqui, prosperidade é você ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Certamente, se você entender isso aqui com a mente, se isso descer para o seu coração, promovido ou revelado pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu não preciso mais pregar essa mensagem, nem falar dos obstáculos, porque o ponto central da prosperidade está exatamente nessas duas palavras, suficiência e propósito. Ter o suficiente, para quê? Para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Então precisamos ter uma visão clara, real, daquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. E olha, como cristão, de verdade, gente como a gente, eu preciso reconhecer que muitas pessoas estão dentro dos prédios das igrejas, estão com fé naquilo que se inclinam para fazer, estão assim de maneira genuína e sincera, seguindo os caminhos do Senhor, ou pelo menos se esforçando para seguir. Mas olha, completamente alheio, separado do propósito de Deus para as nossas vidas. Para você entender o propósito de Deus, você precisa enxergar o coração de Deus. Precisa saber qual que é a expectativa que há no coração do Criador. Mas a maioria dos homens e das mulheres sobre a terra confundem o propósito de Deus com as habilidades, inclinações, preferências que nós homens na terra carregamos. Tem pessoa que acha que porque gosta
de uma área específica, seja ela exatas ou humanas, Deus tem aquele propósito para a vida. Tem aquela área de atuação como um propósito existencial. Então, olha, é como se Deus tivesse criado você para ser médico, criado você para ser pastor, criado você para ser doutor, advogado, para você ser agricultor, para você ser pecuarista, como se Deus estivesse com os olhos nisso. Mas olha, não há nada nas Escrituras que anelem o coração de Deus que diz respeito à vocação dos homens. Muito pelo contrário, Ele distribuiu sim talentos a todos nós. Alguns gostam de humanas, outros gostam de exatas. Tem outros que não gostam nem de estudar. Não, nem humanas, nem exatas. Meu negócio é outra coisa. Se tiver livre e caderno, eu estou fora. Então algumas pessoas foram dotadas assim, com habilidades diversas, talentos diversos. E verdadeiramente o Senhor coloca à disposição, dá discernimento, sensibilidade para mim, para você, poder escolher uma vocação. Mas olha, para toda a vocação que você se inclina, lá está o propósito de Deus. Aquilo que você escolhe é em muitas vezes menor do que aquilo que Deus planeja. Então, aquilo que Deus tem centralizado no seu coração é propósito. Mas aquilo que Deus coloca nas suas mãos, para você gerir, para você movimentar, escolher aonde você vai se aperfeiçoar nisso, Ele concedeu para você como presente. É um presente de Deus. Então, olha, ainda que seja atrás de um púlpito, edificando igreja, pregando a palavra de Deus, você precisa saber se o que você está fazendo aqui, ou lá na sua célula, ou lá na sua paternidade, na sua maternidade, nos seus empreendimentos, envolvem e incluem o propósito de Deus para a sua vida. Porque se tem algo que atrai a prosperidade para a sua vida, é uma percepção clara daquilo que Deus projetou o homem para ser na terra. Então você pode ser médico, mas olha, desde que você seja médico, que cumpra com o propósito de Deus dentro do consultório. Você pode ser dona de casa, porque a prosperidade que Deus tem para os filhos é muito diferente da prosperidade que o mundo oferece para os homens. A prosperidade dos homens está 100% ligado ao mérito. A prosperidade dos homens é para quem acorda de madrugada, se dedica de maneira constante ao trabalho. A prosperidade de Deus anela herança, é concedida para os filhos. Quais filhos? Os filhos que se importam com os interesses do pai. Herança é igualmente repartida para todos os filhos. Mas olha, quando o pai precisa conceder direitos no que diz respeito à prosperidade aos filhos, ele tem um crivo. E para quem que ele concede? Poder, autoridade. Para aqueles que sinalizam maior maturidade. Mas maturidade em relação ao quê? Ao que Deus planeja que aconteça. Então você pode até ter uma mãe com menos recursos intelectuais, com menos currículo do que outra mulher, e vivendo em maior estágio de prosperidade do que ela. Porque o crivo de Deus não repousa sobre o talento. Ah, pastor, o senhor está fazendo apelo para a ignorância, para as pessoas abandonarem seus currículos, seus empreendimentos? Não, eu só quero que você abra os olhos para perceber que Deus floresceu o seu campo de atuação, promovendo a partir daquilo que Ele imagina que, se for escolha sua, é o que você gosta de fazer. Olha, eu não sou pastor porque Deus mandou. Não seria. Na verdade, eu não sou nada porque Deus mandou. Nada. Não tem um pingo de obediência no meu ministério. Sabe por que eu sou pastor assim, genuinamente? Porque eu me divirto com esse negócio. Eu sou feliz ensinando a palavra de Deus. Não, se tem uma coisa que promove hesitação, assim, uma coisa frenética dentro de mim, eu ler a palavra de Deus e ver uma coisa que você ainda não viu. Perceber uma novidade, assim, olha, eu falei, os irmãos ainda não sabem disso. Aí eu anoto, aí eu vou juntando um monte. Quando dá mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, agora até menos, né? Os meus esboços davam 6 páginas, agora está dando 3. Porque parece que está resumindo a escritura, mas está aumentando a fala.
Eu estou reduzindo, mas olha, a minha vida ganha sentido, peso, notoriedade, é quando essas coisas acontecem. E eu não tenho nem a oportunidade de culpar a Deus pelos desafios que eu tenho no ministério, porque eu não consigo separar os meus interesses dos meus ofícios. Eu estou aqui edificando igreja, estou longe da minha família, sim, mas eu me sinto feliz assim. Estou cumprindo com um chamamento, estou vocacionado por Deus para fazer isso, mas olha, com uma alegria que eu nunca havia encontrado em outros lugares, em outras funções, em outras oportunidades. Quer dizer que é só nessa posição que as pessoas encontram prosperidade, alegria, realização ou cumprem com o propósito de Deus? Não. Mas Deus te fez florescer numa área específica. E é a área que você sente paz fazendo. Hoje eu caminho com os jovens e quando nós vamos falar de vocação com eles, os olhos dos jovens automaticamente repousam sobre os cursos de graduação que remuneram melhor, que pagam melhor. Ou seja, o coração está no dinheiro, completamente destoado, separado da vontade de Deus, porque o próprio Deus te deu um dom para refrigério e alegria. Olha, você está olhando para mim aí, todo crente, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas seja sincero, quando você vê alguém prosperando de uma maneira assim escandalosa, fazendo uma coisa muito óbvia, igual nós vimos nessa última geração aqui, talvez nos últimos 8, 7 anos, uma levada de homens, mulheres, que eles fizeram o seguinte, dentro de casa, desempregado, com um currículo na parede, mas sem atuação, ligaram o celular no quarto e começaram a fazer umas brincadeiras e de repente o negócio viralizou. E ele se tornou famoso. E a fama levou para os palcos, depois para os teatros, para os estádios, e eles estão ganhando assim rios e rios de dinheiro. Fazendo o quê? Não consegue explicar. Qual que é o seu trabalho? Então, é mais ou menos assim. Eu entro para o quarto, sozinho, não arrumo nem o cabelo, porque eles parecem tudo ser despentear. Eu pentio para aparecer para você. Penteio. Penteio. Oh, Deus do céu, é? Completamente desqualificado. Só Jesus mesmo para dar favor para um homem. Pentio, pastor. Eu vou beber água. Mas olha, é um tapa na cara. Mas não dá para esconder. Tem uma alegria no que eles fazem. Tem alguns atletas que eles visivelmente estão fora da curva. Completamente. Futebol, que talvez seja o que a maioria acompanha, tem alguns que parecem ter pincéis nos pés. Eles parecem passear desenhando no campo. Uma leveza, né? Tem outros que não, né? Tem outros que parecem que estão orçando ali, né? No terçado. Mas não, aqueles com melhor desenvoltura e que recebem as melhores quantias, eles embelezam o negócio, dão um toque artístico para aquilo que fazem. E é muito impressionante, por quê? Porque na folga é aquilo que eles vão com os amigos fazer. O quê? O trabalho. Você quer sinal maior de satisfação, alegria e realização vocacional do que ir trabalhar no seu tempo de férias? Quem é que faz isso? Pastor. No ano passado nós saímos de férias, aí estamos lá em Goiânia, no meio do mato, tranquilo, comendo cuscuz, acordando, dormindo de novo, tomando sol, tomando banho de piscina. Aí uma mensagenzinha, pastor, nós vamos fazer um evento aqui de jovens, senador Caneto, parece que o senhor está aqui perto, vi que o senhor estava entrando em Goiânia, dá para o senhor vir pregar aqui? Aí eu me cocei todo, né? Falei, uai, acho que dá, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Aí eu vou conversar, porque eu não saio de férias sozinho, né? Saio de férias com a madame e 2 meninos. Aí conversei com ela, bem persuasivo. Rapidinho, né? Só prega, tá, volta, não vai roubar nada. A gente até deu um passeio ali para aquela região, a gente não foi ainda. Fui pregar. Por quê? Porque não me custa subir aqui. Eu não sou irresponsável, não trago qualquer mensagem para você, não. É fruto de revelação, de estudo, tem consagração nisso. Mas olha, eu nunca descarto o fato de que eu preciso subir aqui feliz, bem nutrido,
com uma experiência viva daquilo que eu me dispus a ensinar para você. Isso vai selando a minha prosperidade. Quando eu falei para a pastora que eu ia pregar sobre prosperidade, ela nem quis saber quais eram os textos que eu ia usar, nem qual era o rumo que eu ia seguir. Ela falou assim, você tem que falar sobre isso mesmo. Você tem propriedade. Porque eu não conheço um homem mais próspero do que você. Às vezes você olha, né, e fala assim, pastor anda de Clio. Ainda está sujo, né, para contrariar o pastor ainda mais. Mas olha, prosperidade não está no exibicionismo do valor do carro que você tem, nem das mansões que você acumula. Não, prosperidade é a suficiência daquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na terra. E Deus concede isso como herança, de maneira favorecedora. Não depende do seu merecimento, depende do seu grau de satisfação. Assim como esses influencers que eu estou citando e esses atletas aqui, quantas pessoas não ganharam notoriedade porque conhecem uma receita que fazia em casa para os filhos, um bolo que fazia para os filhos na sobremesa, e de repente fez para o vizinho, fez para a família, as pessoas começaram a elogiar, foi elogiando e de repente virou uma receita nacional, teve que patentear o negócio. Quantos empreendimentos não nasceram assim? Por quê? Porque a prosperidade e a suficiência, elas estão completamente ligadas ao propósito de Deus. E às vezes, o que eu e você precisamos é desacelerar dos nossos intentos e das nossas prioridades para perceber o coração de Deus. Quantas mães amarguradas dentro de casa, que perderam completamente a alegria da maternidade. Às vezes porque precisam acumular mais de uma jornada. Além de mãe, é também empregada em uma empresa, em um órgão, em uma instituição. E às vezes isso sobrecarrega. Aí não consegue ser feliz no ofício que se dispôs, assinou sua carteira, e nem naquilo que ela própria gerou dentro de casa. E assim também os homens, carrancudos, sisudos dentro de casa. Por quê? Porque não conseguem encontrar alegria na simplicidade do matrimônio. Não conseguem ser felizes como esposos, maridos. Não conseguem. Perdeu a beleza. Às vezes, por conta da necessidade, vão sendo roubados e vai perdendo aquilo que está no centro do coração de Deus. Então, quando nós falamos de suficiência no reino de Deus, nós estamos falando exatamente daquilo que você precisa para fazer o que Deus quer. A vontade de Deus é muito simples, muito simples, muito simples. Se resume talvez em um versículo de toda a Bíblia. Eu sei que é muito difícil você entender esse versículo sem entender os outros, mas olha, o que ele pede para a grande comissão ou para os seus discípulos é ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Meu filho, nessa brincadeira de subir montanha, ele se diz legendário. Aí onde ele está, ele põe um joelho no chão, grita o lema, as outras crianças ficam ao redor dele, ele vai explicar o que é ser um legendário. Nem sabe. Acha que sabe, ele vê as roupas, experimenta, sai correndo em casa com o óculos que o pai usa. Mas olha, eu não fui para lá com a intenção de promover isso nele, mas de alguma forma isso foi transmitido. Eu não precisei de muitos esforços, e ele agora alegremente exibe uma identidade que impregna nas outras crianças. As outras crianças chegam lá para pegar ele na escola, as outras crianças estão correndo para lá e para cá, e de repente ele está ensinando eles como é que faz o grito, e as crianças também acham que são legendários. Eu, olha só, está cumprindo com a vontade de Deus, está fazendo discípulos, está replicando o coração, de maneira simples, sem escola, sim, pelo menos sem uma instrução, porque não sabe escrever em direito, está aprendendo sem nenhuma ciência, sem nenhuma graduação, mas com um ingrediente que não pode faltar: alegria. Faz com uma sinceridade, uma transparência e com uma leveza, porque ama aquilo que está fazendo. Então, aquilo que está no centro do coração de Deus é fazer discípulos. Muitas vezes, quando nós falamos disso, a igreja abraça isso como um ofício, ou um apelo do pastor que quer ver a igreja crescendo. Se todo mundo aqui decidir fazer discípulos, a igreja vai crescer, e é verdade. Mas toda prosperidade passa pela prestação de serviço.
se nós não estivermos envolvidos por uma multidão de gente carente de conhecimento, carente de testemunho, nós não vamos ser arrodeados da quantidade de desafios que nós precisamos para nos tornar tão prósperos quanto o Senhor interessa que nós sejamos. Vamos devagar, porque às vezes travessei tudo aqui. Mas olha o que a terceira carta de João está falando aqui para Gaio, um homem que aparentemente serviu Paulo em boa parte das suas viagens missionárias, é que ele tinha um desejo no coração. O desejo do coração do apóstolo é que Gaio seja próspero, saudável, assim como prosperava a sua alma. Olha, a alma é a centralidade das emoções, dos desejos, dos pensamentos dos homens. E Gaio sinalizava algo para João, sinalizava que ele tinha uma alma rica. Os pensamentos dele certamente expressavam uma certa riqueza, uma certa prosperidade, né? Provavelmente era alguém sempre disposto, já viu? Às vezes você está no meio de uma equipe, num grupo, trabalhando juntos. Tem pessoas que você tem preguiça de pedir alguma coisa, pedir um favor, mas tem gente que você faz questão de, se tiver como escolher, é com aquele que você vai trabalhar. É com aquela que você vai compartilhar uma bancada, não é? Por quê? Porque tem gente que transcende uma mensagem, uma disponibilidade. Contrapartida, tem outros que emitem resistências. Desses, às vezes, nós... Oh, não, fulano ali é difícil. Põe para andar com o outro. Não é? Já percebeu isso? Então, isso é algo que está impregnado na personalidade de algumas pessoas. Está temperado na alma. E olha o que o apóstolo João fala a respeito da personalidade, do temperamento de Gaio. Sua alma é próspera, uma alma rica. Então, essa é a vontade de Deus, que a riqueza que há no seu interior ganhe de maneira experimental realidade na sua vida exterior. Talvez esse seja o caminho ideal para os bons carros, as boas casas, as boas posições, não o inverso. Às vezes tem muitos se dedicando aquilo que fazem para ter essas conquistas, mas olha, completamente empobrecidos no seu interior. Agora não, a respeito de Gaio, a Bíblia atesta que havia uma riqueza interior. E por causa dessa riqueza, ele conseguiu convencer outro homem a orar pela riqueza dele. Olha só, às vezes nem você está orando pelo seu casamento, né? Às vezes nem você está orando pelos seus filhos, pelo seu trabalho, mas o apóstolo João viu tanta prosperidade na alma de Gaio, que ele foi votar, foi rogar, foi rezar, foi orar, para que Gaio pudesse desfrutar de prosperidade. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A maioria dos homens se perdem, porque não conseguem manter vivos o termômetro da suficiência. Então, de quanto você precisa para fazer a vontade de Deus? De quanto? Quanto de saúde você precisa para fazer aquilo que Deus colocou você na terra para fazer? Agora, um grande desafio é acreditar que fazendo a vontade de Deus você vai mesmo prosperar. Porque não tem ninguém aí assinando carteira de ninguém para fazer discípulo, tem? Eu nunca vi oferta de emprego assim, mas a maioria dos homens, principalmente os que ligam prosperidade a ganhos financeiros, acham completamente inviável essa possibilidade de prosperar fazendo aquilo que Deus quer que os homens façam por sobre a terra. Aleluia! Então o Senhor tem grande prazer quando os filhos prosperam. Prazer. Projeta, por favor, Salmo 35, verso 27. Salmo 35, verso 27. Achou aí? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Aqui o salmista está escrevendo na velha aliança. Então, era comum o termo servo ser usado de maneira isolada. Mas olha, hoje o espírito que está sobre a igreja é o espírito da filiação. Então, o prazer de Deus agora repousa sobre a prosperidade dos filhos.
Aleluia? Amém? Então você prospera e é a vontade de Deus que isso aconteça, mas prospere para a alegria do seu Senhor. Amém? Do seu Pai que está nos céus. Então, vamos lá. Quais são os obstáculos da prosperidade que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enfrentar? O primeiro é o egoísmo. Egoísmo nos impede de prosperar. Eu sei que talvez bem rapidamente você ligue o obstáculo do egoísmo direto para as ofertas e para os dízimos, né? Mas eu quero contar uma história minha para você. Certa vez eu estava conversando com o meu pastor e nós estávamos assim numa capacitação de pastores lá em Goiânia. E aí o pastor Luiz deu uma direção. Olha, vocês vão orar pelos alvos pessoais aí de cada um. Eu tinha uma lista ali de alvos pessoais. E aí o meu pastor, que me discipulava na época, o pastor Radamés, ele sentou do meu lado e ele veio orar comigo. E conversando, começou orando por mim. E aí ele foi ali perguntando e tal, chegamos na área financeira e ele perguntou qual que era o meu alvo, pelo que eu estava orando financeiramente. Eu falei, olha, eu estou orando por um ganho de 10 mil financeiro por mês. Aí ele olhou assim, ele falou assim, 10 mil, Wendel Miranda? Eu falei, estou orando por um rendimento mensal de 10 mil. Ele, mas 10 mil? 10 mil você vai ter um carro popular, vai garantir a prestação da sua casa, pagar alguma escola para os seus filhos. E é só. Você é homem de Deus. Você não pode orar por isso. Isso é egoísmo. Você precisa ter um rendimento mensal que dê para você mudar a vida de alguém. Você não pode pensar só nos seus filhos, só na prestação da sua casa, só na prestação do seu carro. Não. Você está pedindo para Deus, Ele tem para dar, por que você vai pedir tão pouco? Você tem o Espírito Santo, não pode ser tão mesquinho. E a minha mente, você está olhando para mim, eu acredito que deve estar olhando para mim agora do jeito que eu estava olhando para ele. Porque para mim, fazendo as contas ali, 10 mil resolvia a minha vida. E olha só, que pensamento egoísta. Eu queria resolver o meu problema, não conseguia olhar a possibilidade que seria despertada na minha vida, de ser uma bênção na vida de outras pessoas, se eu aumentasse a minha petição ao Senhor. Ele falou assim, não filho, ora para ganhar 500 mil, porque você pode ajudar todos os seus discípulos. Já pensou se na sua rede você se tornasse o pastor que dava casa para todo discípulo seu que casasse lá dentro da sua rede? Olha que bênção seria. Você precisa pensar grande, porque Deus é assim, generoso. Ele não tem te abençoado? Eu falei, sim, Ele tem me abençoado. Eu falei, então, você, para prosperar, precisa abrir o seu coração para o serviço, para as necessidades. Se você levantar a sua cabeça lá dentro do seu discipulado, você vai ver que tem muita gente sofrendo, e boa parte delas está sofrendo por falta de recurso financeiro. E aí você vai fazer um plano de oração, o pastor está à frente, e o plano de oração é para ganhar uma mixaria dessas. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Peça mais. Peça algo que consiga fazer de você um provedor na vida dos seus discípulos, na vida dos seus filhos. Falei, uau, eu não sabia que eu era tão egoísta assim. Às vezes o nosso crivo de prosperidade está completamente limitado às ofertas no gasofilaço. Está completamente limitado ao fato de você ser ou não dizimista. Olha, seja mesmo dizimista, seja mesmo ofertante, porque é isso que te faz senhor do dinheiro. Do contrário, você é dominado por ele. Mas olha, é uma questão particular entre você e Mamon. Essa não é o intento ou o desejo primordial do coração de Deus. Não, Deus está preocupado com a sua prosperidade. E ela vai muito além do que o dinheiro pode dar e comprar. Então, a sua utilidade e o seu serviço diante de todo mundo envolve a questão financeira. E às vezes ficamos presos nessa condição. Mas a vontade de Deus é que você multiplique os seus talentos, suas habilidades, se desperte para mais, para que você possa abençoar ainda mais, não só a obra de Deus, mas a vida daqueles que estão ao seu derredor. Aleluia! Então o primeiro obstáculo é esse. A primeira trave que precisa ser removida
é a utilidade que você passa a ter. O seu ofício, aquilo que você faz. Você quer ver uma forma de egoísmo sutil? O seu trabalho, aquilo que você faz, o quanto do talento que você tem para fazer é utilizado para servir alguém. Se você fosse montar uma balança para pesar o quanto do seu talento você usa para ganhar dinheiro e o quanto você usa para servir as pessoas, como que seria essa balança? Não precisa falar, só avalia. Porque às vezes, assim como eu, você tem traçado comportamentos, tomado decisões completamente egoístas. E aí você vê o dinheiro entrando e saindo da conta, mas a prosperidade parece ser sempre o próximo estágio. No ano que vem, eu vou ter mais tempo de qualidade, mais espaço para viajar, mas nunca chega. Por quê? Porque às vezes o egoísmo já invadiu, impregnou o coração. Quanto do seu serviço? Qual que é a habilidade que você tem? Você já percebeu? Isso aqui eu faço bem. Isso aqui eu faço bem o suficiente para me remunerar. Ok, use isso para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a sua casa de maneira digna. Mas olha, o quanto do que você sabe fazer serve a alguém próximo de você. Sem viés financeiro. Sem nenhum tipo de recompensa financeira. Só porque você ama fazer. O quanto do que você tem de conhecimento você usa para despertar outras pessoas. Você, que é, por exemplo, médico, o quanto do conhecimento em medicina você tem que é utilizado para despertar outros jovens a fazer o que você faz. Para ser médico também, o quanto você se dedica ao ensino daqueles que não podem te remunerar. Porque às vezes, olha, tem um bom currículo pregado na parede e uma boa posição no mercado de trabalho, mas se resume a isso. Então isso é egoísmo. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você prospere, e a prosperidade está 100% ligada à sua utilidade. Prestar um serviço útil. Olha, eu me sinto muito útil quando eu estou ensinando a palavra de Deus, quando eu estou aconselhando casais, quando eu estou apontando direção para jovens. Por quê? Porque é o que eu tenho de mais valioso na vida, o conhecimento e a revelação que Deus tem me concedido. E quando eu vejo essa riqueza saltando dos meus lábios, mudando o casamento de alguém, mudando a vida de um jovem, eu me sinto assim completamente realizado. A verdadeira prosperidade ganha força sim, nos anelos de utilidade que vão subindo diante dos seus olhos. Aleluia! Projeta, por favor, Marcos, capítulo 11, verso 14. Vamos ler do 14 ao 20. E diz assim: Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Uma árvore, da noite para o dia, ficou seca completamente, porque não tinha fruto, não produzia nada. Então, uma das traves que roubam a prosperidade dos filhos é o egoísmo, outra é o comodismo. E olha, o conforto pode muito bem se camuflar de suficiência. Quando nós falamos de ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus, não estamos falando especificamente de uma posição confortável, não. Nós estamos falando de uma revelação, de um entendimento, de que eu estou usando tudo que tenho, todos os recursos intelectuais, financeiros, emocionais, físicos, tudo aquilo que Deus confiou na minha mão, para cumprir com o propósito de Deus. Isso é suficiência. Mas às vezes o que nós interpretamos por suficiência é aquilo que nos dá conforto. Essa semana eu fiz uma coisa, e eu tenho feito muitas outras, né? Quem está mais próximo de mim deve estar percebendo que eu estou subindo a régua. Eu tenho um estímulo de vida no meu ministério. Certa vez, orando, Deus falou comigo que me daria uma mega igreja. E eu fui conhecer o que é uma mega igreja. É lógico que uma mega igreja depende do contexto que ela está plantada, né? Então, se você, por exemplo, está num município pequeno do estado de Goiás, com 1.500 pessoas, e você tem uma igreja com 150 pessoas, você tem uma mega igreja, sim ou não?
Você tem 10% da população daquele município congregando dentro da sua igreja. É uma mega igreja. Mas Deus foi muito específico, né? E depois ele me mandou para um lugar que tem potencial para dar o que ele falou que tinha. Ele falou assim, olha, eu vou dar para você uma igreja de 1.000 pessoas. Em todos os meus estudos, eu pude concluir que uma igreja, em quase todos os cenários, né? Quase todos os estados do Brasil, os 26 estados e o Distrito Federal, de 500 membros, é uma grande igreja. Quase todos os estados, quase todos os lugares, exceto as grandes metrópoles, que vocês sabem quais são, todos os outros, uma igreja de 500 membros é uma mega igreja. Mas Deus falou, vou fazer de você um pastor de 1.000. Pastor de 1.000. Santa Helena está se esforçando, tem que correr mais. Eu acho que ainda estou à frente da quantidade. Até porque eu já pastoreei 300, então eu já provei. Para provar, eu já fiz algo. Mas olha só, tem algo específico por detrás da quantidade de pessoas que compõem um rebanho. Numa cidade de 38 mil, 42 mil habitantes, se você fizer uma seleção de 1.000, quer dizer que se você estiver numa posição aleatória, em qualquer posição, há uma grande possibilidade de você ter dentro da sua igreja os dois extremos sociais. As pessoas mais ricas vão estar dentro da sua igreja, mas as mais pobres também. As pessoas mais bem formadas desse lugar estarão dentro da sua igreja, mas as menos informadas também. Olha só, hoje aqui nós fizemos um evento para crianças. Falar para criança é muito desafiador, muito diferente de falar para adulto. As irmãs, elas fazem isso toda semana, né? Pastora, Suelen, as meninas aqui, elas lideram célula de crianças, então elas desenvolvem. Eu prego para jovem e adulto todo domingo. E aí quando chega no momento do encontro das crianças, eu faço questão de ter uma palavra. Por quê? Porque se Deus tem acrescentado as crianças como rebanho, eu preciso ser o pastor que elas precisam. E é desconfortável. Mas eu poderia ficar no comando. Poderia pôr os meus discípulos para fazer, ou ficar na sombra das discípulas da minha esposa. Elas fazem muito melhor do que eu, mas eu topo o desconforto. Por quê? Porque ele me tira do perigo, do comodismo e do conformismo. Ah, pastor, o senhor quer uma igreja de 1.000 porque o senhor quer ser famoso. É verdade. Você não é bobo e eu também não. 1.000 pessoas dentro de um prédio de igreja, numa cidade tão pequena como essa, isso significa o quê? Que eu tenho influência para eleger dentro de um município desse tamanho pelo menos 3 vereadores, sim ou não? É só você olhar a quantidade de votos que tiveram os vereadores eleitos nas últimas edições aí. Então quer dizer que se eu tiver 1.000 irmãos aqui, eu posso falar assim, irmão, você tem vontade de ser vereador não, de se envolver com política? Tem. Irmãos, aqui, um bom testemunho, não olha para lá não, tem ninguém aqui, né? Aqui todo mundo vai ser homem de Deus, formador de discípulos. Estou dando só um exemplo para você. Então, olha, tem muita coisa envolvida no poder? Sim, mas uma certeza tem. Eu não tenho escolha quanto ao meu tamanho. Eu vou viver em posição desconfortável em todo tempo. Eu vou ser obrigado. Sabe uma coisa que eu fiz aqui essa semana? Essa semana nós comemoramos 508 anos de reforma protestante. Irmãos, eu fiz um culto de reforma protestante. Poderia ter vindo falado sobre o que é reforma, falado para os irmãos um pouquinho da história da igreja, mas não era o suficiente. Eu me vesti de Martim Lutero, incorporei o personagem aqui, e durante uns 6, 7 minutos, eu repliquei aqui como se fosse um palco de um teatro, as falas de Martim Lutero aqui, luz apagada. Irmãos, você não tem ideia não. Eu comecei esse empreendimento de um jeito, terminei completamente diferente. Sabe por quê? É desafiador. Eu me propus a fazer algo que eu não faço comumente e que eu nunca havia feito antes. Quem está próximo de mim sabe. Se eu precisar cantar uma música de uma letra que eu gosto, a letra de uma música. Música de uma letra não. Letra de uma música. Que eu gosto. Se você pedir eu falar, toca aquela, essa aí. Se eu for cantar, eu erro a letra. Esqueço. Eu decoro versículos inteiros. Escrevo muita coisa que eu vou falar, mas se é para interpretar, seja uma música ou seja um texto dramático, eu não consigo. Não é?
Mas olha, eu preciso aprender. Me desafiei, criei um obstáculo, coloquei uma dificuldade. Por quê? Porque eu não quero cair no risco de me conformar. Pastor, já está bom fazer o culto, né? Eu lembro que quando nós chegamos aqui em Santa Helena, os irmãos foram se acrescentando. Não era assim essa quantidade de gente. E aí, as pessoas chegam e de alguma forma elas gostam, porque realmente Deus está conosco, a presença de Deus no nosso meio. E aí eu lembro de que, principalmente as irmãs, elas queriam fazer muitas coisas. E eu e a pastora olhávamos um para o outro, né? Porque a gente sabia, já tem muita coisa a ser feita. Então, algumas coisas a gente deixava acontecer, outras coisas a gente barrava, algumas coisas a gente deixava escapar, outras barrava. Por quê? Porque se a gente libera fazer tudo, quando nós trouxéssemos a videira verdadeira, não ia ficar ninguém. Né? Aí agora, cruzamos aí a barreira do primeiro impacto, né? 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, aí nós começamos a mostrar um pouquinho do que é esse ministério. Aí começou os primeiros reflexos. Pastor, mas os irmãos não vão ficar sobrecarregados? Vai não, continua, né? Não tem ninguém me propondo mais nada. Os irmãos estão quase correndo de mim. Não, pastor, não inventa mais nada, não. Agora eles vêm assim, pastor, daqui para o final do ano, será que tem um sábado que dá para fazer uma comunhão com a célula? Eles querem descanso. Mas no começo, eles queriam atividade. Eles queriam dar vida para o negócio. Eu e ela já conhecíamos o movimento. E nós queríamos conhecer você. Queria sentar com você porque eu sabia que você era um desafio. E eu precisava me dedicar naquele momento para conhecer você. Saber o quanto de você eu conseguiria liderar. Estar com você, o quanto de você estaria comigo. Conhecido isso, pau na máquina. A pastora falou assim, nós vamos parar um dia essa semana, não vamos? Eu falei, em nome de Jesus. Já estou parado aqui, ó, estático, no descanso completo. Mas nós vamos fazer alguma coisa para sinalizar descanso para ela, aleluia. Mas olha, a posição mais perigosa para aqueles que querem prosperar é a posição do conformismo. É a posição que você consegue ir tranquilamente equilibrar aonde você vai e o que você faz. Ezequiel dá um exemplo muito bom disso. Ele fala de que há águas que ficam nos tornozelos. E a essas você pode romper com a força do seu corpo, com a força do seu vigor. Mas existem águas que dão nos joelhos. Essas promovem um certo desconforto, mas ainda não conseguem te possuir. E ele segue medindo o nível das águas. Olha, as águas na Bíblia apontam para a palavra de Deus, para aquilo que tem poder de nos limpar. E ele fala que chega o momento que as águas, elas são tão profundas que você não consegue mais escolher a direção. Você só consegue largar o seu corpo e deixá-la ir. Aleluia, videira de Santa Helena. Estamos quase lá. Você ainda está com as pontinhas do pé assim, pisando no chão. Eu vou nesse, mas não vou naquele, viu, pastor? Você ainda está assim, mas vai chegar um momento que vai ser tanta água, mas tanta água, tanta vida de Deus, você só vai conseguir boiar e desfrutar daquele céu azul cortando assim os seus olhos para cima. Aleluia! É assim que Deus chamou para que nós vivamos, né? E aí isso já promove os desafios que arranca você do conforto, coloca você na posição da transformação. E é exatamente aí que Deus vai te prosperar. Aleluia! Então, olha só, ele passou diante da figueira. E o que ele viu? Não tem fruto, não é a primeira vez. Ou seja, não é produtivo. Sabe o que cansa? Se você perguntar para os irmãos aqui se eles estão cansados, eles vão ignorar o cansaço. Trabalharam muito nesses últimos 2 dias com o encontro aqui dos kids, mas eles viram o fruto do trabalho logo em seguida. O que cansa as pessoas não é a quantidade de trabalho, é a improdutividade, é o senso de paralisia, é o fato de você estar fazendo algo e olhar, fazer suas contas, e chegar no saldo e falar assim, não mudou nada. Tem 10 anos que eu faço isso, estou na mesma posição. Isso vai minando as suas forças. Então, olha, no nome de Jesus, rompa com o conformismo. Pare de se esconder. Tem marido que esconde atrás da esposa. Precisa perguntar alguma coisa? Manda a esposa perguntar. Não, é difícil para você fazer? É difícil para você falar? Se desafia a fazer. Né? Sai da casinha. Estou chutando aqui um exemplo aleatório. Mas ame o desafio. Por quê? Porque a prosperidade de Deus vem com a ruptura do conformismo. Amém? Não estou falando da sua qualidade de vida, não.
Você tem que ter vida boa, conforto dentro da sua casa, mas conforto é diferente de comodismo. Comodismo beira a morte, te leva à paralisia. Sabe por que essa figueira ela foi amaldiçoada? Porque não tinha frutos, não produzia nada, era inútil. Aleluia? Então, viva uma vida produtiva, que as pessoas percebam, né? Tem gente que o Senhor está trazendo para nós, que traz assim, vida nos olhos, ao tempo todo perguntando assim, pastor, o que o senhor está precisando? Pastor, estou aqui, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Olha aqui, olha que alma próspera. Às vezes não tem ainda o carro que anseia ter, não tem a casa que anseia ter, mas é só uma questão de tempo, porque eu mesmo, no nome do Senhor Jesus, faço votos de que você prospere assim como tem prosperado a sua alma, no nome de Jesus. Aleluia! Quarta coisa que impede os homens de prosperar, expectativa nos homens. Projeta, por favor, Salmo 75, versos 6 e 7. Salmo 75, verso 6 e o verso 7. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é juiz, e um abate, a outro exalta. Olha, a recompensa vem do Senhor, mas muitas vezes o nosso coração anela aquilo que os homens podem fazer. Às vezes, em troca de reconhecimento, você vê aqui, com a nossa chegada aqui e o nosso trabalho ir se desenvolvendo, nós percebemos algo. As mobilizações, elas eram diferentes quando eu estava à frente fazendo e quando era o líder de célula. Olha só, por que algumas pessoas respondem ao apelo do pastor, mas não respondem o apelo do rebanho? Acepção de pessoas. Tem um problema nessa expectativa. Por quê? Por que eu quero servir o maior, mas não quero servir o menor? Matemática simples. Por que nós somos dispostos a servir uma importância e temos menos desejo de atender um desprezível? Porque o desprezível não tem nada para te acrescentar. Sabe como é que é o nome disso? Expectativa desajustada. Expectativa no homem. Então, olha só, você faz isso dentro de casa. Você responde melhor ao seu patrão do que tempo de qualidade para os seus filhos. Seus filhos você ignora enquanto eles falam. Mas olha, qualquer mensagem do seu patrão, às vezes, é respondida de imediato. Por quê? Porque o coração... pastor, mas eu vou responder mal o meu patrão? Não estou mandando você fazer isso. Estou só pedindo para você posicionar o seu coração distante das expectativas humanas. Maldito é o homem que confia no homem. Se você espera uma resposta, seja ela de qualquer natureza, vinda do homem, o seu fim é a frustração. Por quê? Porque é Deus quem exalta, mas também é Deus quem abate. E aqueles que trabalham com expectativas terrenas, naturais, mais cedo ou mais tarde serão abatidos. E é bom que seja assim. Porque o que sinaliza suficiência é a dependência completa de Deus e não dos homens. Então, às vezes, se o que você está fazendo hoje está 100% ligado ao seu sócio, e olha, se ele sair, meu Deus do céu, não, então, aí você acaba cedendo aos convites, cedendo à companhia. Você não consegue falar não para aquela pessoa, por quê? Porque a sociedade hoje depende dele. Ou seja, a sua dependência está completamente anelada àquilo. Às vezes hoje você não está ligado a ninguém, mas está preso no que alguém fez. Expectativa descentralizada. É porque me deixaram, é porque me abandonaram, é porque não cuidaram de mim, é porque me roubaram, é porque me bateram, é porque. Olha, vitimismo maldito. Calabouço de falta de riqueza. Essa não é a vontade de Deus. Então, tem uma forma de você manter suas expectativas nos homens, para o futuro. Vou fazer aqui para o Fábio, porque ele é dono de uma grande empresa e quem sabe, ele não usa de favor para comigo. Interesse humano. Sirva a todos com um coração cheio de expectativa naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Olha, eu não sou bobo. Os meninos aqui trabalham na tesouraria, eles têm relatório de tudo. Eu cobro relatório de tudo. Então, termina o culto, eu fecho o caixa da igreja. Eu não, ele fecha e passa para mim o que fechou. Então eu sei quanto de dinheiro entrou. Então eu não estou falando de levar uma vida desleixada, não. Apure todos os valores. Eu sei exatamente
quem dizima, quem não dizima, acompanhe todos os números, da maneira que precisa ser feito. Mas olha, vivo centralizando o meu coração a Cristo Jesus. Independente do valor que você custe ou que você contribua dentro de uma estrutura religiosa, vou servir você com a mesma dignidade do que esses pequeninos que nós fizemos aqui. Olha, nós estávamos aqui hoje pela manhã. Criança não dá dízimo. Criança não dá dízimo. E olha, de todos os eventos que nós fazemos aqui, os 2 mais caros. Agora entrou mais um, 3 mais caros. Tinha 2 que eu ficava assustado, que era o Acampa Kids, né? E o Encontro Kids. Nesse ano, o Seminário de Louvor e Adoração, pela 2ª vez, entrou também. Então, os eventos mais caros da igreja hoje são os eventos criança não oferta, criança não dizima. Há quem ouse dizer que criança dá trabalho. Mas por quê? Porque a resposta não é imediata. Quando eles vierem a frutificar, provavelmente eu já passei, você já passou. Mas isso é um santo remédio para a minha prosperidade e para a sua. Porque você nem tem a opção de esperar algo em troca. Servimos aqui crianças de 7 anos de idade. Você vai esperar mais 12, 14, 17 anos para ele arrumar um emprego, conseguir meio salário mínimo como estagiário, para depois vir te manter? Não dá. Então, olha, o que nós fizemos aqui hoje só pode ter sido feito para Deus. Não tem outra forma. Porque para quem nós estávamos fazendo aqui diretamente, literalmente, não há nenhuma possibilidade de nos recompensar. Mas Deus é tão bom que no final aqui, a pastora falou para eles orarem pelos servos. Meu Deus do céu. Isso aqui é prosperidade. Ter o seu filho em lágrimas, impondo as mãos sobre um adulto e profetizando. E falando a palavra de Deus. Olha, eu não sei o que é riqueza se não essa. Você pode ter quanto for na sua conta bancária. Se os seus filhos não viverem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, certamente você está fadado ao fracasso. Então, o comodismo te impede. Deus é Deus de abundância, de multiplicação. Expectativa nos homens mina as suas forças. Então, como que você sabe que você está dependendo de homens? Ponto 1. Quando você fica zangado com o seu chefe que não deu um aumento para você. Ou que não te reconheceu. Não reconhece o seu esforço, o seu trabalho. Parece ignorar tudo aquilo que você faz. Por quê? Porque a sua expectativa está em que um homem veja o que você está fazendo. Agora, sobe a régua. Passa a fazer o que você está fazendo para o Senhor. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. São olhos que perscrutam, examinam, vasculham tudo, como chamas de fogo. Pode estar escuro, embaixo do alqueire, escondido. Os olhos passam e veem. Aleluia! A maneira mais simples de você guardar o seu coração e viver prosperidade. Aleluia! Quando você fica furioso, quando um parente se recusa a lhe emprestar alguma quantia em dinheiro, essa é a prova de que você crê mais na fonte financeira e no homem do que em Deus. Mas essa não é a vontade de Deus. Quando você renuncia à dependência dos homens, você ganha domínio sobre as circunstâncias. Como que nós dominamos sobre circunstâncias? Dependendo de Deus. Pastor, qual que é a porta mais rápida para a prosperidade? Ministério pastoral. Quer prosperar rápido? Vira pastor. Sabe por que as pessoas me chamam de ladrão? Falam que eu faço lavagem cerebral nas pessoas para arrancar dinheiro delas? Porque pastor prospera. Pastor prospera. Não tem como ensinar isso para você, mas olha, você poder trabalhar, saber que no final do mês vai pintar uma quantia para você e você pôr comida na mesa, isso é muito confortável. É muito confortável. Olha, se eu cometer um deslize, qualquer deslize, se você me vê agredindo uma pessoa aí do lado de fora, ou se você me vê com uma garrafa de cerveja na rua, certamente eu vou entrar em descrédito e daí em diante você para de frequentar a igreja. E sabe, não sei se você sabe,
mas eles chamam pastores de ladrões, porque eles vivem do dinheiro do rebanho. Então eu vivo das suas ofertas e dos seus dízimos. Eu vivo da sua fidelidade. A minha prosperidade é completamente dependente da sua. Porque o meu patrão nunca me pagou um centavo furado diretamente. Não tem nem como eu pedir aumento para ele, porque o que eu faço para Deus. Você pode. Você pode acrescentar um produto novo. Você pode fechar uma aliança. A minha aliança já está fechada, é com Deus. E eu preciso me apegar à sua prosperidade. Olha, tem serviço mais nobre do que isso? Tem não. A pastora está até constrangida. Mas é isso, se você não prospera, o pastor não calça, o pastor não veste, o pastor não come. Sabe como é que é o nome disso? Dependência. Sabe o que seria confortável para mim? Ajustar a agenda da igreja e procurar um emprego. Trabalhar metade do período e me dedicar a outra metade. Olha, os irmãos, sinceramente, eles veem a quantidade de trabalho que eu procuro para mim. Espero ter provado para você que eu não sou preguiçoso. Eu tenho disposição para trabalhar, só que eu não quero dividir o meu coração entre aquilo que eu posso produzir e aquilo que Deus tem para me dar. Eu quero desfrutar completamente da prosperidade que Deus tem para minha casa. E para isso, eu preciso me dedicar e depender completamente dEle. As minhas expectativas precisam estar nele. Estou apontando aqui, mas não é para você não. Mas você vai prosperar muito, vai ganhar muito, amém? Então, remova em todas as áreas, não espere dos homens. Use a satisfação do coração de Deus para tudo aquilo que você faz. Pastor, mas eu sou mecânico, pastor, mas eu sou costureira, pastor, mas eu sou cozinheira. Pois é, cozinhe para a glória de Deus. Cozinhe para que quando alguém estiver saboreando a comida, ela queira perguntar como é que faz. Tão bom, ela fala assim, como é que você faz? Aí você pergunta assim, como é que é seu nome, filha? Ela vai e fala para você, então eu faço assim, assim, assado. Amanhã eu vou fazer de novo. Vem aqui para casa que eu vou te ensinar. Ela vai lá para sua casa, você passa um café enquanto cozinha. De repente, vocês duas estão ali, ela fala assim, você é diferente, né? Sim, eu sou diferente. Sua casa tem assim uma atmosfera diferente. Sim. Aí em algum momento ela vai perguntar, o que acontece mesmo? Parece que você vive em outro mundo. Eu não sou daqui, eu sou do céu. E o que você está sentindo aqui dentro é o Espírito Santo. E se você disser um sim agora, ele pode vir habitar dentro de você. E você não vai só fazer comida boa, não. Você vai viver uma vida cheia do Espírito Santo e próspera. Fez um discípulo, na alegria, na satisfação, aleluia. Amém. Desrespeitar o dinheiro nos impede de prosperar. Dinheiro não aceita desaforo. É um fato espiritual. Aquilo que você respeita, vem a você. Aquilo que você desonra e desrespeita, corre de você. Pastor, como é que eu entendo isso? Ou como é que eu aprendo isso de maneira prática? Muito simples. Aquele restaurante que você foi maltratado, o que você fez em seguida? Você não volta lá mais, você não vai mais lá. Por quê? Porque você se sentiu ofendido e desrespeitado. Dinheiro é uma potestade espiritual. Se você o desacata, se você o desonra, ele foge de você. Dinheiro tem sensações? Não. Mas a potestade que o governa requer um posicionamento. Ou você domina ele, e a maneira de você respeitar o dinheiro é com o governo, ou ele domina sobre você e você se torna escravo de mamão. Você vai nos lugares que você é desrespeitado? Você quer ver uma forma sutil de desrespeito? Quando as pessoas falam assim, mas dinheiro não traz, dinheiro não traz felicidade. Isso é verdade? Sim ou não? O dinheiro especificamente traz felicidade? Traz ou não? Para mim traz. Porque com dinheiro eu tenho certeza que os meninos vão comer, tenho certeza que vai ter energia no mês que vem para você vir cultuar a Deus, os salários que precisam ser pagos vão ser pagos, o aluguel vai andar em dia, e isso soa como alegria para o meu coração. Mas ok, não é disso que essas pessoas que defendem esse ponto de vista estão falando. Elas estão falando do amor ao dinheiro, sim ou não?
A Bíblia fala que ela é a raiz de todos os males. Mas agora faz uma lista de coisas boas e felizes que a falta de dinheiro promove lá na sua casa. Pega lá o retrato de quando você está quebrado, zerado, sem nenhum tostão furado e com o limite da conta estourado, só o juro sobre o juro. Está recebendo só para pagar o juro e usar o cartão de crédito de novo. Está daquele jeito, né? Faz uma lista das coisas boas. Você e a sua esposa, você e seus filhos fazem nesses dias. Né? Agora, quando chega a primeira parcela do 13º, você dá uma respirada, alivia as contas, entra um dinheirinho extra. Né? A quantidade de coisas que rumam para a felicidade que você pode fazer, que você pode executar, o bem que você pode fazer, não é? Hoje quase não temos muito isso, mas no passado, dezembro, né? Natal, era tempo de dar presente para todo mundo. Eu lembro que meu pai pegava lá o dinheiro do 13º, a segunda parcela, ia no centro, comprava um monte de bugiganga R$1. E aí no dia do Natal, saía distribuindo para todos os primos. E aquilo era assim uma festa. Era todo mundo doido para saber o que tinha dentro da caixa, dentro da embalagem. E aquilo ali era mas não tinha todo ano. Por quê? Não tinha 13º todo ano. Então, olha, uma das maneiras de nós respeitarmos o dinheiro é sabendo colocar ele na posição certa. Se eu perguntar para você que é destro, que é direito, o que é mais importante, sua mão direita ou seu pé direito? Qual das duas você vai escolher? Qual dos dois? Você escolhe a mão ou o pé? Não, eu quero os dois, quero ficar com os dois. Eu preciso tanto da mão quanto do pé. Então, no que diz respeito ao trato com o dinheiro, você tem que considerá-lo importante para tudo aquilo que ele é importante. Se uma pessoa bate a sua porta com fome e você tem bons conselhos, o estômago dele para de roncar? Para de roncar? Não para. Por quê? Porque oração, bons conselhos, instrução, não enche a barriga de ninguém. Você precisa o quê? Não compra um marmitex, dá para a pessoa, resolve o problema. Depois você entra com a instrução, sim ou não? Quinto e último, autossuficiência ou independência. Projeta, por favor, 1 Samuel capítulo 15, verso 17. 1 Samuel 15, 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Olha, está acontecendo aqui, não dá para a gente entrar no contexto por causa do tempo, mas Samuel está repreendendo Saul, por causa da maneira que ele se via. Ele foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus por causa da sua desprezível postura. Não era ninguém antes do trono, mas agora, estando assentado no trono, ele assumiu postura arrogante e soberba, ao ponto de ser repreendido por Samuel. Projeta Salmo capítulo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, olha só, o passar por algumas coisas tem o poder de promover no interior dos homens uma casca chamada humildade, que é aquilo que nós vamos precisar pôr em prática quando formos desafiados por Deus a repousar na cadeira da dependência, a esperar que Ele faça segundo a sua vontade e de acordo com o seu tempo. Lá em Daniel capítulo 4, verso 30. Por favor, rapidinho, já estou terminando. Daniel, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Aqui, Nabucodonosor falando, a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Olha, ele está falando daquilo que ele tinha feito, está se jactanciando, orgulhoso, falando daquilo que ele fez e falando, eu tenho muito poder. Agora projeta o verso 33, mesmo capítulo 4, verso 33.
No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer. O que ele passou a comer? Ali está escrito bonito, erva, mas foi junto com os bois. O que boi come? Capim. Então ele passou a pastar. Por quê? Independência, soberba e arrogância. Para nós finalizarmos, projeta, por favor, Deuteronômios, capítulo 8, verso 10. Aleluia. Vamos ficar de pé para a honra e glória do nome de Jesus. Equipe de louvor pode subir. Hoje é domingo de ceia. Nós vamos partir o pão e comer o pão, pondo fim nos dias que nós comemos o pão que o diabo amassou. Fim todo espírito de miséria. Nós vamos comer para a prosperidade que Deus tem sonhado para nós. Aleluia. Se você crê, diz amém. Deuteronômio capítulo 8, verso 10, a Bíblia diz assim: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. Você consegue dar graças a Deus pela cidade de Santa Helena, ou da sua boca só sai murmuração e reclamação? Reclama do clima, reclama do tempo, reclama da economia, reclama das lideranças. Mas olha, aqui em Deuteronômio está falando, olha, vai comer até se fartar, louvando ao Senhor pela boa terra que Ele colocou debaixo dos seus pés. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar na tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou do mundo, da casa da escravidão. De tudo que se deve guardar, guarda o seu bom depósito, guarda o seu coração. Aleluia.